Você não vai acreditar no que a AMD fez. Depois de anos correndo atrás do DLSS, eles praticamente jogaram o FSR antigo fora e criaram outra tecnologia do zero. Como é que é? Frame Generation com IA de verdade, reconstrução neural de Ray Tracing, iluminação dinâmica aprendida. O pacote Redstone é o maior salto que a AMD já deu. Mas tem um detalhe que vai irritar muita gente. E não é pouca gente, é muita gente. E hoje eu vou te mostrar exatamente o que mudou, por que isso importa e por que esse lançamento tá tão controverso. Então, se você tava em dúvida entre uma placa da AMD e uma placa da Nvidia, talvez isso aqui possa mudar a sua opinião. Ou talvez não. Pausa rápida no vídeo para falar sobre algo que você talvez ainda não saiba. Se o seu PC ainda roda o Windows 10, atenção, o suporte para ele já acabou. E essa pode ser uma boa hora para atualizar para o Windows 11, porque eu tenho uma dica para você. Windows 11 Pro original com desconto especial. Ou você pode optar pelo Windows 11 Home e o Office 2019 para completar o seu kit. E é bem fácil, entre no site gvgmal.com, digite o código LOCK para ganhar 25% de desconto. Na oferta da Black Friday, a chave para o Windows 11 Pro sai por apenas R$ 136. Finalize o pagamento e receba a sua chave na hora. Daí é só ativar e pronto, seu PC está atualizado. E com o mesmo código você também pode comprar moedas, itens e cartões de jogo. Com a GVG Mall você ganha economia e tranquilidade, com o suporte dedicado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Devoluções e trocas sem dor de cabeça. Os links estão na descrição desse vídeo e clica no link certo para não cair em golpe. Mas vamos direto ao assunto. O AMD FSR Redstone não é simplesmente o FSR 4. Na verdade, ele é um ecossistema completamente novo com 4 módulos diferentes, todos baseados em IA. O primeiro é o FSR Upscaling, agora com Machine Learning, substituindo o FSR 2. qualquer coisa. O segundo é o FSR Frame Generation, também neural, e agora competitivo com o DLSS Frame Generation. O terceiro é o FSR Ray Regeneration. Ele reconstrói reflexos e sombra Ray Traced usando IA. E o quarto é o FSR Radiance Caching, que aprende iluminação indireta em tempo real. Calma que eu comecei a jogar tudo isso pra você e não expliquei, mas o Fidelity FX Super Resolution ele não existe mais. Pois é, a AMD basicamente enterrou o Fidelity FX Super Resolution e agora chama só FSR mesmo. E o FSR 4 também não existe mais. Pois é, a AMD também enterrou o FSR 4, mas nem tudo o que era FSR 4 deixou de existir, eles só mudaram algumas coisas. A AMD renomeou tudo para ficar mais claro e também para ficar mais competitivo. O FSR Upscaling substituiu o FSR 2. qualquer coisa e concorre com o DLSS Super Resolution. É bom lembrar que tanto o FSR quanto o ZSS quanto o DLSS, que são as tecnologias da AMD, da Intel e da Nvidia, eles são pacotes, então o DLSS não é uma coisa só, o FSR também não é, o ZSS também não. Então o Upscaling é o principal, é aquele que dá mais FPS. Depois tem o FSR Frame Generation Neural, que substitui o antigo Fluid Motion Frames e concorre com o DLSS Frame Generation. Então ele deveria chamar FSR Frame Generation. Não é assim que ele tá chamando? O Ray Regeneration concorre diretamente com a Nvidia Ray Reconstruction, e o Radiance Caching não tem equivalente nos jogos hoje, nem equivalente na Nvidia. O tal do Upscaling ML reconstrói detalhes e texturas com muito mais precisão. O Frame Generation Neural cria quadros mais estáveis, mas aumenta a latência. O Ray Regeneration deixa reflexos e sombras muito mais limpos. E o Radiance Caching tenta prever iluminação global em tempo real. Tenta porque ele também, por enquanto, a gente não viu na prática. Mas essas são as descrições básicas do que cada recurso faz. É claro que existe uma explicação muito mais técnica para isso, mas você não precisa saber. Ou pelo menos isso é o que se propõe a fazer cada uma das coisas, né? E o FSR Redstone ele tá vindo numa atualização de driver. Então, para você ter acesso a esses recursos, você precisa atualizar o seu driver. Eu sei, é sofrido, mas você tem que atualizar o driver. E atualizando para a versão mais recente, você vai liberar esse acesso para todas as placas de vídeo. Quase todas as placas de vídeo. Eu já vou falar sobre isso e a gente vai entrar na polêmica. Mas se você tem uma RX 9000, baixa aí, você já vai poder usar os recursos Redstone. Mas não é só baixar o driver que já sai funcionando. Se você quer usar o Redstone, você precisa ativar manualmente no driver. É só abrir o software Adrenaline e ligar o switch que substitui versões antigas do FSR. E se você já tiver no jogo, você precisa reiniciar o jogo. Se você não fizer isso, mesmo um jogo compatível vai continuar usando o FSR antigo. Porque acontece é o seguinte, o Redstone e todos os outros upscalings ou frame generation por inteligência artificial, eles substituem modelos antigos, assim como aconteceu nas placas da Nvidia. O que quer dizer isso? Jogos que têm o FSR 3.14, 3.14, alguma coisa assim, um FSR mais recente, ele pode ser substituído por uma versão com FSR com o Machine Learning. Então, só para vocês entenderem, o FSR que tem agora, ele é uma atualização do FSR 4. O FSR 4 ele não era a versão final, essa é a versão final agora.
pelo menos por enquanto. E essa versão que utiliza inteligência artificial melhorada. Então teve melhorias pro upscaling, agora tem melhoria no frame generation, que é por inteligência artificial, ou seja, está usando o recurso de IA da sua placa e que faz um sistema parecido com o que a Nvidia faz e com o que a Intel faz. Então não é mais aquele só um algoritmo, não, agora realmente usa o recurso de IA da sua placa. Mas para isso você precisa ir lá no driver ativar ali os switchzinhos e aí ele vai aparecer inclusive um checkmark para você dizendo que está funcionando o recurso. E quando está funcionando o recurso, o que ele faz? Ele substitui de forma global os arquivos. Você não precisa mais ficar fazendo aquela gambiarra de ficar trocando arquivo antigo por arquivo novo. O que é bom, mas também é ruim, porque isso limita a quantidade de jogos que vão ter acesso a essa atualização, porque não são todos os jogos que tinham FSR Frame Generation que vão ter a versão mais atual do Frame Generation. Então tem só essa lista de jogos aí, uns 30 jogos mais ou menos, que vai ter o suporte ao Frame Generation com Machine Learning, ou esse nome bizarro aí. E agora falando sobre compatibilidade, essa é uma das partes mais polêmicas do FSR Redstone. Se você tem uma maravilhosa RX 7000 como essa aqui, de repente uma 7800 XT, uma 7900 XT, ou uma RX 6000, é lixo. Pelo menos se você quiser usar o FSR Redstone, porque não vai ter suporte. Lembra aquela história de que a AMD não queria dar suporte para as gerações anteriores com o FSR 4? Pois é, se nem com o FSR 4 eles queriam, não vai ser com o Redstone, com Machine Learning que eles vão querer para nada. Então a sua placa RX 9000 recebe todos os recursos que estão funcionando no momento e os que vão funcionar no futuro. E se você tiver também uma APU compatível RDNA 4, você consegue usar. Se for qualquer coisa para trás disso, não vai ter suporte. E não, a AMD não fez nenhuma menção sobre trazer um suporte para gerações anteriores, nem para FSR 4 e nem para nenhuma outra coisa que não use Machine Learning, ou nem para aquelas que usam aquelas emulações para rodar lá com INT8, FP8, com as emulações, enfim, com o que era capaz de rodar com o Machine Learning para as versões anteriores. Porque sim, RX 6000 e 7000 teriam suporte para rodar, nem que fosse via emulação, né? O que a gente tem aqui via Machine Learning, mas isso só é possível via gambiarra, não dava para rodar oficialmente. O Redstone só funciona oficialmente nas placas Radeon RX 9000. Então, para reforçar, não funciona RX 7000, 6000, não funciona em APUs RDNA 3.5 e não funciona em handhelds como o ROG Ally X. E o pior, a AMD não prometeu suporte, não deu roadmap e não falou nada sobre isso. Então tá aí uma grande vacilada. Enquanto isso, a Nvidia deu suporte ao DLSS com o modo Transformer para toda a geração de RTX, mesmo as RTX 20. Ah, Robson, mas não esquenta não, a comunidade já fez aquela gambiarra que você falou, e essa gambiarra dá para rodar. Então, como é que eu explico para vocês? Não dá mais para rodar, porque não vai dar para rodar a versão do Redstone. Porque tem um ponto importante aqui, aquela gambiarra que a galera usa para rodar o FSR 4 em GPUs antigas não tem nada a ver com o Redstone. O que o pessoal faz hoje é simplesmente trocar o DLL. Eles substituem a biblioteca e forçam o jogo a acreditar que ele tá usando uma versão mais nova do FSR. É literalmente um spoof, você engana o jogo para carregar outra DLL, mas não muda o pipeline gráfico, não muda o algoritmo e não ativa nenhum recurso de IA. É bom lembrar que a AMD acabou acidentalmente vazando ali os códigos e isso possibilitou que fosse emulado, né, rodar os recursos de inteligência artificial nas placas da série RX 7000 e RX 6000. Mas isso depende da comunidade de algumas alterações. Não quer dizer que a comunidade não vai fazer, mas a gambiarra não funciona perfeitamente com o Redstone. E mesmo que funcionasse, você vai depender de uma gambiarrinha. Então você compra a placa, ou você já comprou no caso, para ter uma gambiarra. E é bom lembrar que ainda tem RX 6000 e RX 7000 sendo vendida no mercado. E esses recursos ajudariam bastante essas placas de entrada, né? E o que tá pegando é que o que roda nessas gambiarras continua sendo FSR 2. qualquer coisa, só que com uma etiqueta diferente. Não tem Machine Learning, não tem rede neural, não tem Frame Generation novo, não tem Ray Regeneration, não tem Radiance Caching. É o mesmo algoritmo antigo, só carregado através de outro arquivo. E é por isso que não deve funcionar com o Redstone, pelo menos não na versão que nós temos hoje. E talvez com nenhuma outra, a não ser que a AMD deixe vazar mais alguma coisa. Agora, a parte mais absurda desse lançamento é que o único jogo do planeta que suportava o Redstone no lançamento era o Call of Duty Black Ops 7. E mesmo assim só funciona alguns dos módulos ali. O recurso exclusivo que tá ali é o Ray Regeneration, que, pra ser bem honesto, ficou muito bom. Na verdade, a aplicação do recurso ficou bom. O problema é que esse recurso, ele não faz muito sentido num jogo multiplayer, porque é justamente onde você não vai ativar o recurso do Ray Tracing, porque ele não te dará nenhuma vantagem competitiva e, na verdade, ele ainda piora a sua latência e a sua performance. Então, mesmo você colocando upscaling por IA ou frame generation por IA, são recursos que, pelo menos o frame generation e o ray tracing, são recursos que você não usa. A vantagem é que com o ray regeneration, você consegue utilizar ele como uma forma de denoising, né, para tirar aqueles ruídos da imagem, mesmo quando você não tá usando o upscaling. Então, legal. É que provavelmente se você tá usando o Ray Tracing, você vai precisar usar um denoising. É melhor do que o do jogo, mas mesmo assim,
Que bom que você pode usar ele de maneira modular, mas não sei se vai ajudar muito. Mas pelo menos você pode combinar com outras tecnologias. De repente, você pode combinar, sei lá, com ZSS ou com outro tipo de upscaling. Ah, e tem um detalhe, o Radiance Caching também não tá lá no Black Ops 7, assim como não tá em nenhum outro jogo, porque ele ainda não existe na prática, só para desenvolvimento. Então, no futuro, marca registrada. Mas claro que tiveram outros jogos que receberam suporte, pelo menos quem pegou aí as chaves antecipadas conseguiu testar antes do lançamento. Depois do lançamento agora já tem suporte a diversos jogos, essa lista de jogos aí, né, que são suportados através da substituição de arquivos. E em alguns casos você consegue ver uma diferença boa, como por exemplo aí no Cyberpunk 2077, né, que melhorou bastante o ghosting que tinha, aqueles rastros que ficavam utilizando o Frame Generation. Então essa nova versão com Machine Learning melhorou bastante. E a gente conseguiu ver melhora também no Upscaling. Na verdade o Upscaling, né, o FSR4, que já era o Upscaling, ele já estava muito bom, muito próximo da NVIDIA. Dá pra dizer que ele tá nível quase num pé de igualdade ali, né? Ele é qualquer coisa entre o que era o DLSS 3 e o que é o DLSS 4 com o modo Transformer. Então ele realmente tá muito próximo. O Frame Generation melhorou muito. É claro que ainda tem alguns artefatos que você consegue notar, colocando lado a lado e tal, mas no geral ele também tá numa qualidade muito próxima do DLSS e também consegue chegar mais próximo da última versão, da última iteração que a NVIDIA trouxe. O que não tem é o Multi-Frame Generation. Então, sim, a AMD continua só gerando os 2 frames ali e não tem nenhum Multi-Frame Generation. Então, demorou tudo isso para eles não trazerem um recurso que se iguale com o da NVIDIA. Ai, mas eu não vou usar isso aí. A questão não é usar, a questão é que a AMD não trouxe um recurso que já é vendido com as placas da série RTX 50. Mas eu só quero adicionar uma observação. Essa é a vez 8385 que a AMD lança um recurso novo com o jogo flopado. Sim, o Black Ops 7... eu não sei se tem como eles preverem isso, mas parece que é algum tipo de maldição. Vocês lembram do último lançamento que teve com FSR? Ou dos últimos lançamentos de FSR? Esquece essa merda aí. Eu não sei o que é pior, eu não sei quem puxa quem, se é a AMD que dá azar ou se o jogo fica azarado com o recurso novo da AMD. E claro, ainda tem a latência. O Ray Regeneration adiciona passos extras no pipeline. Ele aumenta a fila de renderização e piora o input to photon. Em COD, isso é ainda pior, porque é um jogo extremamente sensível à latência. Alguns testes foram feitos, o Gamers Nexus e alguns outros canais fizeram testes de latências, que são testes bem mais aprofundados. E claro, como era de se esperar, adiciona latência. E o pior é que parece que não tá funcionando muito bem o negócio de diminuir latência da AMD. Então, um negocinho que seria importante não tá funcionando muito bem. Segundo a AMD, por exemplo, no Cyberpunk 2077, que o Gamers Nexus testou, eles disseram que aquilo já tá ativado por padrão, né? Então, pra diminuir o input lag. Então, não vê muita diferença ligando ou não ligando ali o switch. O que é bom... Que bom que tá ligado, mas que ruim que não tem como testar com e sem, né? Então, acho que ok. Mas, claro, como era de se esperar, assim como nas outras tecnologias, adiciona latência, porque assim, além do quadro que é renderizado pela placa de vídeo, a inteligência artificial vai segurar esse quadro e falar, pera, antes de soltar o próximo, ela segura um pouquinho para colher as informações daqui, inserir quadros e aí soltar uma fila. Com o quadro que foi gerado, o próximo, e aí sempre vai dando aquela atrasadinha, e é por isso que vai dando aquele aumento na latência. Então, só para você entender isso, ele dá uma pausada, né, ele bufferiza, né, ele armazena ali o frame anterior, e aí ele colhe informações para ele saber para onde que vão os movimentos. Grande parte das melhorias que tiveram ali em qualidade, que talvez você não perceba, que você fala, mas para mim tá igual, porque eu não percebi nada. Como dá para ver, por exemplo, né, no Cyberpunk 2077, ou mesmo no Fórmula 1, são aqueles rastros que tem, principalmente quando movimenta. Por quê? Porque antes não tinha esse recurso que já tem nas placas da NVIDIA, ou no DLSS, no caso, que você conseguia prever, é o tal do Fluid, né? É o Fluid? Não, é o... Enfim, é o recurso que dá para você prever os movimentos. Então, baseado nas informações da imagem, o carro tá indo para cá, então tá indo tudo para cá, eu vou seguir o fluxo, né? Seguir o flow da imagem. Porque se tá vindo pra cá e eu vou pra cá, eu perco, fica tudo borrado. Então isso ajudou bastante a tirar muito daqueles rastros e daqueles artefatos de quando você virava, que a arma mudava e ficava um monte de rastro. Ou se não, por exemplo, ia virar rapidamente e ficavam uns elementos falhos no meio, né? Então ele consegue prever muito melhor com o Machine Learning, né? Com a inteligência artificial. Ele consegue prever melhor pra onde tá indo o movimento e com isso trazer uma imagem final melhor. Agora, o potencial do Redstone é enorme. O SDK 2.1 já está disponível com todos os módulos liberados para os desenvolvedores. A tecnologia existe, está pronta e agora depende dos estúdios implementarem. E é aí que mora um grande problema, porque para os estúdios se empolgarem em implementar, precisaria ter uma adesão maior de placas Radeon no mercado, coisa que a dona AMD não está muito interessada em fazer. Tanto é que eles
tampouco estão trabalhando o marketing. Tanto é que o preço sugerido pelo fabricante só foi atingido meses depois e chegou perto, não chegou exatamente no preço sugerido. Eles poderiam estar tomando, né, um pequeno prejuízo agora para vender placas enquanto existe uma demanda por placas e o preço das memórias vai subir, mas eles só estão visando lucro. Então fica difícil você convencer um estudo a usar o seu recurso, implementar seu estúdio sem pagar para eles. E a AMD não gosta muito de pagar as coisas, então não acho que vai ter uma implementação tão ampla assim. A não ser que os números da AMD comecem a subir, tenha mais placas no mercado, e aí sim eles vão pensar. Se eles tivessem implementado em placas RX 7000 e 6000, a quantidade de usuários seria muito maior e o desenvolvedor teria muito mais vontade de implementar, porque mais pessoas se beneficiariam do recurso e teriam vontade de comprar o jogo. É muito difícil, né? É um cálculo assim complexo demais para a AMD conseguir fazer, né? E do pouco que deu para ver do FSR Redstone, como eu disse, foi para mim provavelmente um dos maiores saltos tecnológicos da AMD, porque hoje em dia a parte do software faz muita diferença. A Nvidia tá aí para provar isso, a própria Intel investiu bastante, né, nos ISS e continua investindo, trazendo agora também o Frame Generation, inteligência artificial, Machine Learning. Por quê? Porque é importante. O avanço em hardware, ele tá ficando cada vez mais limitado, por isso que esses ganhos são importantes. E isso para AMD é extremamente importante, porque na hora de comprar sempre vem aquele diferencial. Ah, essa placa é boa, ela tá mais barata, mas e aqueles recursos top lá da Nvidia? Será que vai ter alguma coisa equivalente? Agora a AMD tem mais coisas equivalentes. Cada vez mais, ela fechou muito mais o gap, a distância que ela tinha em relação a tecnologias disponíveis. Ou seja, o quão completo era o meu produto. É claro que isso ajuda na hora da escolha de comprar uma 9060 XT ou uma 5060 Ti, uma 9070 XT ou uma 5070 Ti. Mas ao mesmo tempo é bom lembrar que, como eu disse, alguns recursos só vão estar disponíveis em alguns pontos específicos, o que também é verdade para a Nvidia, ou que também é verdade para a Intel. E eu diria que um dos mais importantes, que seria o Multi-Frame Generation, que apesar de polêmico, ele existe do lado da Nvidia, ele não está presente do lado da AMD. Então a AMD demorou tudo isso para não conseguir trazer nenhuma solução assim, né, meia boca para concorrer com a Nvidia. Óbvio que na prática, para ser bem sincero, eu ainda prefiro que tenha um Frame Generation de boa qualidade do que um Frame Generation com Multi-Frame Generation meia boca. Óbvio, o ideal seria ter tudo isso com qualidade, mas se fosse para escolher, ainda escolheria ter pelo menos Frame Generation, e isso a AMD trouxe. Mas tá aí, o FSR Redstone com vários recursos agora que mudaram de nome. O FSR, o Fidelity FX Super Resolution, deixa de existir, não tem mais esse nome, eles vão usar FSR, esses nomes esquisitos aí, FSR, não sei o que, ML, não sei o que, pra mim ficou ainda mais complicado, né? Eles deveriam seguir, não tem problema nenhum em você copiar o FSR Frame Generation, FSR Ray Reconstruction, FSR, enfim. Eles separaram o que é FSR antigo, né? O que é o FSR sem o ML, e o ML, ou Redstone, ou seja lá como eles querem chamar, são as versões novas. Só as placas RX 9000 suportam, as RX 7000 e 6000 não suportam oficialmente, vamos esperar os próximos capítulos, e eu quero que vocês comentem o que vocês acharam. Já tem alguns comparativos por aí, a gente vai trazer alguns testes aqui, a gente tá esperando o negócio dar uma sentada, porque no lançamento foi pouquíssimo tempo, a grande maioria dos reviewers não conseguiu testar bem esse recurso, então cada um pegou um pedacinho, por isso que é importante você dar uma olhada. A gente pegou aqui vários comparativos e viu que a conclusão geral foi mais ou menos o que a gente teve aqui, no pouco que deu pra ver, de que o recurso é bom, de que tivemos avanços realmente muito importantes, mas que ainda tem coisas para melhorar, ainda continua tendo os mesmos defeitos que tem todos os Frame Generation, Upscaling da vida, mas está num nível muito mais próximo da Nvidia. Se você quiser ver detalhes específicos, diz aí quais jogos você gostaria de ver, onde você realmente usa o Frame Generation, e se para você que está comprando uma placa de vídeo da AMD isso faz diferença. Você mudaria de opinião entre uma placa da Nvidia e uma placa da AMD por conta do FSR Redstone? Você acha que tem algum recurso que falta? Você acha que tem alguma coisa que precisaria melhorar? Ou a AMD agora tá em pé de igualdade? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.